Hoje eu tô de óculos para poder enxergar melhor você. Tudo bem? Estamos aí novamente. Tirar o óculos. E aí? E as coisas? Caminhando, preparado já para o fim da quarentena? Já sabe o que você vai fazer da vida? Maravilha, parabéns. Deixa eu te falar. Eu estava pensando em falar sobre o espírito de corpo. O famoso corporativismo. O que é isso? Porque outro dia eu falei na minha série de reflexões, que tem um cunho mais espiritual, eu falei das egrégoras. E o espírito de corpo é a materialização neste plano que a gente vive desse conceito da egrégora. Ele nasce nessa percepção, mas ele não consegue explicar direito. E aí ele se solidifica no famoso corporativismo. Vou dar um exemplo. Os médicos, né? Quem é que no passado aí, hoje não tem acontecido pouco, né? Mas você que tem mais de 40, ou seus avós, seus tios, seu pai, sua mãe, chegava no médico, aí o médico fazia uma receita, fazia um diagnóstico, aí você ia embora, aí não melhorava, ia para outro médico, aí levava aquela receita, aquela percepção que o médico tinha tido da sua doença, e o cara falava: porra, isso aqui é um absurdo. Porra, quem é que receitou isso aqui? Ah, foi fulano. Mas eu não posso falar nada contra ele não. Eu não posso, mas o que ele fez aqui não é correto. O médico contradizia o que o outro havia feito, e aí, mas tirava o corpo fora, né? Por que ele tirava o corpo fora? É o corporativismo. Primeiro, que ele não queria pôr em ação. Segundo, que ele defendia a classe muito unida, né? Recentemente a gente viu aí o STF, né? Votou todo favorável à continuação do inquérito das fake news. Aí. Né? As fake news. Foi 10-1, só um que votou contra, aquele não sei o que de Melo, né? Aquele parente do Collor, né? Foi o único que votou contra. Os outros 10 votaram a favor. É o espírito de corpo, né? Tentando defender mais do que uma decisão o próprio organismo, né? Esse aí é... E isso é uma das principais razões das dificuldades de você mudar as coisas na realidade aqui material, né? Principalmente nessa questão política, né? Para você mexer com esse espírito de corpo, esse corporativismo, vou ser sincero com você, só na força. Na força jurídica, não estou falando violência, mas no amor, entendeu? Eles falam que através de uma compensação, mas as compensações são caras, né? Vou dar outro exemplo. Esses planos de demissão voluntária, Petrobras, né? Ele só pega o cara que já vai aposentar. O cara que está 1 ano, 2 anos de se aposentar, aí o cara adere ao programa de demissão voluntária. E recebe 5 vezes, 10 vezes o que ele iria receber se ele se aposentasse normalmente. Também é uma ação de corpo. É o próprio organismo se defendendo
e se gratificando com a nossa grana, né? Uma outra estrutura também, que aí é a família, mas o espírito de corpo na família, por ser uma célula menor, esse é bem legal. 4, 5, 15 pessoas ali que se integram, que se ajudam. Aí funciona bem, né? Mas cada um tem a sua individualidade. Também é uma egrégora que pode, deveria ter esse espírito de corpo, que foi muito atacado nos últimos 15 anos. Eles não atacam a família, eles atacam essa unidade, né? Porque a unidade fortalece aquele pequeno grupo. Tem 5, tem 2 trabalhando, os outros 3 estão desempregados, os 2 ajudam os 5. Os 5 estão trabalhando, ou os 6, e aí todo mundo prospera junto. Se fosse assim era bacana, né? Mas eles tentam desestruturar isso e fortalecer o outro lado. Então o espírito de corpo estatal, esse é muito difícil. E o espírito de corpo profissional também é difícil, né? E cada organismo desse tem os seus próprios interesses, né? Por exemplo, os advogados, nada contra advogado, mas é notório que quanto mais complicada a situação, melhor para os advogados. O advogado por si só é uma classe que vive de problema. Ele vai entregar uma solução para quem tem problema, certo? Então, havendo problema, é positivo. E quanto mais confusão, melhor para os advogados. Estou falando que a confusão é responsabilidade do advogado, não. Estou falando que é uma classe que se beneficia, certo? Enfim, você tem classes que não conseguem se estruturar. Por exemplo, os engenheiros, né? É um grupo profissional que não consegue se juntar, não consegue se organizar. Interessante, né? Porque o trabalho dele é individual, né? Junto com uma outra galera, uma outra estrutura colaborativa, que é o mestre de obra, o técnico de construções, é aquele grupinho que gravita em torno do engenheiro. E aí o espírito de corpo dele não é coletivo para os engenheiros, funciona para aquele grupo dele. Quando ele muda de empresa, quando ele arruma uma outra obra, ele luta para levar aquelas pessoas que trabalham com ele. E aí ele faz aquele... certo? Então tem as suas particularidades nessas questões. Mas a gente está muito hoje a gente está sofrendo aí o Congresso. O Congresso, como é que muda lá uma lei que vá falar contra eles? É impossível, né? E muitas vezes é necessário. Então, eu não sei, mas essa questão do espírito de corpo, né, esse corporativismo, é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Isso aí na década de 90, quando o Collor entrou aí, que era o presidente, vai resolver tudo, aquele PC Farias, vou mandar embora. Porra, até ele mandou embora, fechou algumas coisas, mas voltou tudo para trás. Eu não estou falando contra não, porque o funcionário público tem o seu valor, lógico. Mas não pode você ter 600 mil funcionários públicos hoje no governo federal
e você ter 300 mil na educação, no MEC, né? Como foi falado aí recentemente, eu vi um jornalista aí falando. Então você tem uma série de distorções que foram conquistadas por esses corporativismos que hoje deturpam a nossa realidade. A gente tem que de alguma maneira tentar resolver isso. Como vai resolver? Eu sinceramente eu não sei. Eu não vou aqui falar besteira para você porque eu não sei, tá? Mas sei que isso aí é um problema grande, né? É um problema grave, problema com proporções bíblicas, no nosso caso. Enfim, esse é o corporativismo. Ele existe na iniciativa privada, ele existe na família e existe no serviço público, né? Não é uma exclusividade do serviço público. Ele é uma realidade das convivências e das oportunidades. Beleza? Corporativismo.